tarde, pessoal. Um bom sábado para todo mundo. A gente vai para mais um Conhecendo as Escrituras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço para todo mundo aí ficar à vontade. Chama toda a família, chama o papai, a mamãe, o vô, o seu filho, porque hoje vai ter uma dinâmica muito legal para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Gente, eu só peço duas coisas para vocês. Na verdade, antes eu vou falar como é que funciona. Vai que você nunca viu um Conhecendo as Escrituras. A gente dá aqui 5 perguntas e vocês têm um tempo muito pequeno que vocês têm que responder essa pergunta para mim. Vocês podem pensar... O capítulo 18 de 1 Reis mostra a obediência de Elias ao Senhor após a ordem de ir se apresentar diante de Acabe, que o acusou de ser um perturbador de Israel. Elias, porém, acusa o povo de deixar os mandamentos do Senhor e seguir os Baalins. O desfecho dessa história é que, após Deus mandar fogo do céu, Elias mata todos os profetas de Baal. Vejamos o versículo 40 do capítulo 18 de 1 Reis. Diz assim: Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. A resposta correta para essa questão é o número 3. Bom, pessoal, próxima pergunta. Vamos lá, todo mundo atento agora na tela. Onde Paulo foi criado? Ele foi criado em Jerusalém, na Judéia ou em Samaria? E aí, sabe me dizer? Bom, eu já te digo logo, ele não era brasileiro. Então, vamos pensar aí um tempinho mínimo para todo mundo pensar. Pergunta para todo mundo da sua casa, só não vale pesquisar no Google. Só estou lembrando. Vamos lá. E aí, sabe me dizer onde Paulo foi criado? Se ele é samaritano, foi criado em Samaria, na Judéia ou Jerusalém? Bom, deu tempo de perguntar para todo mundo aí. Vamos ver com os universitários o que eles podem nos ensinar dessa passagem. Ao apresentar a sua defesa, registrada em Atos 22, o primeiro item que Paulo menciona é a sua identidade. Vejamos Atos, capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Paulo se intitula um judeu e acrescenta que nasceu em Tarso, que era a capital da província da Cilícia. Paulo diz que é um judeu da dispersão, mas ele informa imediatamente que foi criado na cidade de Jerusalém. Para ser bem preciso, os seus pais se mudaram de Tarso para Jerusalém quando Paulo ainda era uma criança. O verbo criado, que aparece no versículo 3, refere-se ao treinamento mental e físico de uma criança, mas ele difere do verbo educar. Paulo cresceu falando aramaico e possivelmente grego. O vocabulário e os conceitos gregos eram empregados por muitos rabinos. Terceira pergunta, vamos para a próxima. Quem nasceu peludo? E aí, você sabe me dizer quem foi que nasceu peludo da história da Bíblia? Bom, resposta 1, Esaú. Resposta 2, Jacó. Ou resposta 3, Isaac?
E aí, sabe me dizer? Bom, eu já vou dizer logo que não foi o Tony Ramos. Não foi, não foi. E essa pessoa já nasceu peluda. É um pouco estranho, né? Eu nunca vi, pelo menos. Vamos lá. Bom, essa daí é um pouco difícil, né? Ninguém aprende na escola dominical quem foi que nasceu peludo. Então, é realmente é uma pergunta que só vai saber quem leu mesmo a passagem e às vezes quem leu há pouco tempo, né? Porque quem leu há bastante tempo nem lembra mais isso aqui, já passou, já é só uma curiosidade. Então, gente, vamos para a resposta, vamos para os nossos universitários, vamos dizer o que eles têm para falar para a gente dessa passagem. Vamos lá? Essa é fácil. Você lembra da história de Isaac? Ele orou ao Senhor por sua mulher, Rebeca, que era estéril. A Bíblia diz que o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca ficou grávida de gêmeos que lutavam no ventre dela. O versículo 25 do capítulo 25, nós lemos que saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Então, se você respondeu a opção 1, Esaú, acertou. Próxima pergunta. Lembrando, quarta pergunta. Gente, eu quero que todo mundo coloque as respostas no comentário, interajam com a gente e no final eu quero saber quantas você acertou. Beleza? Então vamos lá. Qual profeta teve a visão do vale de ossos secos? 1. Daniel. 2. Ezequiel. Ou 3. Obadias? E aí, gente, vocês sabem dizer? Vamos lá, pensem aí, pergunta para todo mundo da sua casa, pergunta para sua família, não pesquisem no Google e vamos lá. Essa é difícil, hein, pessoal? Pelo menos para mim. Não sei para você. Às vezes você já lembra isso aí, você é muito estudado. Não sei. Mas lembrando que o objetivo aqui é fazer a gente aprender e também incentivar a gente a ler cada vez mais a palavra de Deus, a aprender um pouco mais das Escrituras. Então, vamos lá para os nossos universitários. Vamos ver o que eles têm para dizer para a gente. Para responder essa pergunta, nós vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos o verso 1 e os versos de 11 a 14. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Portanto, quem teve essa visão foi o profeta Ezequiel. E uma coisa muito importante é que nós podemos ver aqui um Deus de graça agindo. Contrário do que muitos pensam, que o Antigo Testamento é marcado por um Deus irado e cheio de justiça e sem graça, isso é uma inverdade, isso não é bíblico. Nós podemos ver claramente um Deus gracioso agindo nessa passagem. Aqueles que estavam mortos seriam ressuscitados, seriam trazidos à vida por esse Deus amoroso. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Um Deus de graça presente desde a queda de Adão e Eva. A alternativa que responde essa pergunta é a alternativa de número 2. É a última pergunta. E aí, pessoal? Tá acabando, mas vamos lá. Muita atenção nessa última pergunta. Essa pergunta também é difícil, é uma curiosidade, ou talvez é uma passagem que você já tenha esquecido. Mas, muita atenção, você pode lembrar. Quem foi julgada como embriagada pelo sacerdote Eli? E aí? Quem foi que ele olhou ali e falou: ih, essa aí tá bêbada, com certeza. Quem foi? 1. Esther. 2. Ana. Ou 3. Ruth. E aí, sabe me dizer?
quem aí que estava meio bêbado, de forma que ele conseguiu enxergar na hora? Bom, vamos pensar, pergunta para todo mundo aí, e aí a gente já volta já. Você colocou aqui nos comentários, e aí, acertou? Será? Eu também não sei. Vamos ver com os universitários, vamos ver o que eles têm para dizer dessa passagem para a gente e dessa curiosidade. Vamos lá. Vamos abrir então a Bíblia Sagrada para responder essa pergunta no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 a 18. Então, está escrito assim na palavra do Senhor: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe saía voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então nós temos aqui o sofrimento de Ana, que sofria com a infertilidade, ela não conseguiria gerar filhos, derramando o seu coração diante de Deus. E ela é tida então por Eli, pelo sacerdote Eli, como embriagada. Um dos grandes ensinamentos que esse texto nos traz é que nós devemos, quando nós estamos orando, derramar o nosso coração diante de Deus. A nossa oração ela não deve ser apenas correta teologicamente, ela precisa ter emoção, ela precisa representar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando. Nós temos que ter em Deus total confiança, como o melhor amigo possível que nós podemos ter, e derramar diante dele todo o nosso sofrimento. Por isso, a alternativa correta é a alternativa de número 2. Pessoal, acabou. Foram 5 perguntas, 5 curiosidades. Talvez você não tenha acertado nenhuma, mas calma, não se desespere. Sábado que vem tem mais, mas a gente tira bons ensinamentos disso e a gente sempre lembra que sempre tem alguma coisa nova para aprender da Bíblia, a gente sempre tem que estar se atualizando da palavra de Deus. Pessoal, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para deixar para a gente. A gente vai colocar aqui. E aí, a sua pergunta pode estar aqui no programa que vem. Então, coloque aqui nos comentários o que vocês acham de curiosidade que é legal perguntar. Só não deixem a resposta, senão todo mundo já vai ver. A gente pesquisa aqui, a gente dá uma olhada e a gente coloca aqui no próximo programa, tá bom? Então, gente, interajam bastante com a gente. A gente ama ver os comentários de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.